Voos diretos de Lisboa para Florianópolis a todo vapor. A demanda para a nova rota tem surpreendido a própria companhia aérea, que agora passa a voar diretamente para 12 cidades no Brasil. Fraude em licitações de serviços funerários. Operação do GAECO prende o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. Eleições 2024. Candidato Carlos Miller, do PSTU, é o entrevistado na série especial com os candidatos a prefeito de Florianópolis. O trabalho que beneficia a comunidade. Programa de voluntariado da Fiesc entrega cadeiras de roda para Hospital de Joinville. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com o primeiro voo direto de Portugal para Florianópolis, que saiu nesta terça-feira da capital portuguesa, Lisboa. A nossa correspondente Fabiane Paza acompanhou. É a primeira vez que Santa Catarina aparece neste painel. A chamada para o voo com destino a Florianópolis marca a largada de uma rota inédita. A primeira ligação direta do estado com a Europa. A operação da TAP, Companhia Aérea Portuguesa. A partir de agora, toda terça-feira, quinta e sábado vai ter um voo partindo de Lisboa para a capital catarinense e vice-versa. A saída estava prevista para 10h10 da manhã, mas o dia de ventos fortes e tráfego aéreo intenso gerou atrasos. A aeronave Airbus A330-200 decolou do aeroporto Humberto Delgado às 10h48, com ocupação total, 269 passageiros. A TAP informou que o voo direto para Santa Catarina já era estudado há tempo. O fechamento temporário do aeroporto de Porto Alegre antecipou os planos. A demanda para a nova rota tem surpreendido a própria companhia aérea, que agora passa a voar diretamente para 12 cidades no Brasil. Quem quiser garantir uma passagem tem que se organizar com antecedência. Além de facilitar o fluxo de turistas, a ligação direta com a Europa deve estreitar negócios. Porta estratégica na entrada da Europa, o aeroporto de Lisboa movimentou mais de 33 milhões e meio de passageiros no ano passado, 19% a mais do que no ano anterior. E no painel, um novo destino para ser descoberto, com todo o seu potencial. Vamos agora ao vivo até o Aeroporto Internacional de Florianópolis, Ercílio Luz. Lá está a repórter Thaisa Kisiel, que tem mais informações para a gente. Thaisa, muito boa noite para você. Cadê a Thaisa? Aqui está a Thaisa Kisiel. Thaisa, muito boa noite para você, então. O voo já chegou por aí, imagino eu, não é? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Muito boa noite também a todos os nossos telespectadores que acompanham o Band Cidade. Sim, o primeiro voo já chegou. Exatamente às 5h13 da tarde, pousou então de Lisboa, de Portugal, o voo aqui no aeroporto de Florianópolis. 269 passageiros a bordo, ou seja, estava lotado o voo sim. E ainda aqui no terraço está sendo feita então uma recepção para toda a tripulação, também as autoridades que estiveram presentes, assistindo o pouso deste primeiro voo de Lisboa a Florianópolis. Vale lembrar então que serão 3 vezes na semana, nas terças, quintas e aos sábados. A gente falou agora do voo que recém chegou, às 5h13 da tarde, mas em breve ele já volta a Lisboa, ou seja, às 7h35 da noite ele já retorna a Portugal. E ainda aqui, durante a convenção, aqui onde as pessoas estavam se reunindo para fazer a recepção da tripulação e dos passageiros, o governador Jorginho Melo falou sobre a importância deste voo da Europa. Isso é turismo na veia. Eu vou me reunir com os hoteleiros, né, para receber melhor, com mais conforto, tenha mais leito, porque os portugueses vão vir para cá. Eu não tenho dúvida disso. E com essa ligação, é tudo que era preciso e, repetindo, e a gente conseguiu, com muito trabalho, a gente está muito feliz. E olha, a informação que nós tivemos agora há pouco também sobre a Floripa Airport, quase 1 milhão de passageiros internacionais devem passar ainda por Santa Catarina só neste ano, então somando então agora a União Europeia, juntando por meio aí de Lisboa em Portugal, mas também existe um aumento expressivo dos voos para o Mercosul. Aqui do Aeroporto Internacional de Florianópolis, Thaisa Kisiel, ao vivo para o Band Cidade. Obrigado, Thaisa, pelas informações e uma boa noite para você. Olha, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje a Operação Caronte.
O foco é a investigação sobre fraudes em licitações de serviços funerários em Criciúma, no sul do estado. A operação resultou na prisão do prefeito da cidade, Clésio Salvaro. De acordo com a denúncia, a legislação do município de Criciúma teria sido alterada para reduzir de 6 para 4 o número de funerárias que poderiam prestar serviço na cidade. Logo após a mudança, uma nova licitação foi aberta. No processo, trocas de mensagens entre o vereador Jefferson Damin Monteiro e empresários do ramo de funerárias dão a entender que esta mudança beneficiaria algumas dessas empresas. De acordo com o Ministério Público, áudios enviados pelo vereador Jefferson ao empresário mostram que o prefeito Clésio Salvaro sabia que os documentos da licitação estavam sendo compartilhados e alterados por empresas antes da publicação e que havia ainda atendido a solicitação do parlamentar de reduzir o número de empresas contratadas. 10 pessoas foram presas preventivamente, incluindo o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. Na primeira fase da operação, 7 investigados já haviam sido presos. Em um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito, ele afirma que se trata de uma manobra política para prejudicar o candidato apoiado por ele na disputa. Eu sei que esse não é um processo jurídico. Vai muito além da justiça. Hoje tem a política que está se sobrepondo a este processo. Por meio de nota, a Prefeitura de Criciúma informou que não foi comunicado oficialmente sobre a prisão e que todos os serviços estão funcionando normalmente. Cláudio Prisco Paraíso aqui no estúdio para comentar este assunto com a gente. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Oi, Rodrigo. Prisco, qual é a situação e o impacto político disso na campanha eleitoral lá de Criciúma? Brutal, brutal. O prefeito Clésio Salvaro fez um discurso politizando a sua prisão e também se vitimizando, na expectativa de que o estrago eleitoral não seja muito grande. Mas, ao ele responsabilizar a figura do próprio governador, ele está levantando suspeita sobre a imparcialidade do trabalho dos organismos do Judiciário, o próprio Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ou seja, ele já abriu outro franco, onde seguramente será objeto de ação contra ele próprio. Ele foi preso de forma preventiva, portanto, não tem prazo para liberação. Ele foi preso a partir da situação de que foram encontrados documentos sigilosos, absolutamente sigilosos, na sua residência e também no seu gabinete na prefeitura. Então, isso criou uma situação insustentável, porque poderia caracterizar obstrução de justiça. Agora, o seu candidato fica sem o grande cabo eleitoral, que era o próprio Clésio. Isso, evidentemente, favorece a candidatura de Ricardo Guide, do PL. Mas tem um detalhe que não pode ser ignorado. A partir de hoje, o prefeito é Ricardo Fabres, filiado ao MDB, que tem candidato a prefeito, mas que não está entre os favoritos. Isso pode ainda enfraquecer ainda mais as pretensões do PSD de continuar à frente da Prefeitura de Criciúma. Sem dúvida nenhuma, Rodrigo, fato político do dia com grande impacto e desdobramentos que podem se prolongar até as eleições. Obrigado, Prisco, pelo comentário, pelas opiniões, pelas informações. Vamos em frente com o Band Cidade, então. Olha, ainda em Criciúma, um fato revoltante e lamentável sob todos os aspectos. Um sargento da Polícia Militar foi assassinado durante uma abordagem. O assassino tirou a arma do próprio policial e atirou contra ele.
Foi por volta do meio-dia no bairro Comerciário, próximo ao estádio do Criciúma. Tudo foi registrado em vídeos. O sargento Davi Apel da Silva, de 37 anos, chega para atender uma ocorrência e se aproxima do suspeito. Antes mesmo de parar o carro, o homem corre em direção à janela do motorista e começa as agressões, retira a arma do policial e atira contra ele. O sargento morreu na hora. O autor do homicídio, de 45 anos, foi detido por trabalhadores de uma obra e preso em flagrante pela polícia. Ele tem várias passagens policiais. Em uma rede social, o governador Jorginho Melo afirmou que não medirá esforços para que o crime não fique impune e que o criminoso seja devidamente responsabilizado. A polícia militar divulgou nota de pesar pela morte do sargento. A seguir a gente fala das eleições 2024. Confira a 6ª entrevista da série com os candidatos a prefeito de Florianópolis. O convidado de hoje é o candidato Carlos Miller, do PSTU. Até já! Estamos de volta com o Band Cidade para destacar as eleições 2024. Hoje você confere a 6ª entrevista com os candidatos a prefeito de Florianópolis aqui no Band Cidade. Eu lembro que cada entrevista vai ter 12 minutos de duração, sendo o último minuto destinado às considerações finais. A ordem das entrevistas foi definida com base nas agendas das campanhas. O convidado de hoje é o candidato Carlos Miller, do PSTU. Candidato, muito boa noite, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite, Rodrigo. A partir de agora, o nosso tempo de 12 minutos começa a contar, relógio na tela, vamos começar a nossa entrevista, candidato. Eu pergunto inicialmente para o senhor, por que o senhor quer ser prefeito de Florianópolis? Bem, não é uma decisão meramente individual. O PSTU está lançando candidatos em vários municípios, Brasil afora, e nós temos uma reflexão a fazer no sentido de que hoje existe um plano em andamento. Esse plano está calcado no orçamento federal. O orçamento federal hoje no Brasil é de 5 trilhões e 410 bilhões. Muito bem. Em torno de 43% desses 5 trilhões vai para pagar juros da dívida externa. E outras fatias menores vêm para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, o PSTU é o único partido que diz: nós somos contra essa montanha de dinheiro que está sendo enviada para banqueiros, numa contrapartida bastante insuficiente e insignificante para outras áreas. Eu vou dar um breve exemplo. A saúde, praticamente no município, ela tem mais verbas federais. Se nós invertêssemos essa lógica, nós teríamos muito mais verbas, uma situação muito mais agradável, mais tranquila para a população florianopolitana. E assim há entre vários outros exemplos. Candidato, vamos começar a falar então de propostas. Eu quero começar com um tema que mobiliza toda a sociedade da capital do estado, que é a mobilidade urbana. Quais são as suas propostas para essa área? Bem, na nossa opinião, o grande problema da mobilidade urbana é que tem a ver com o transporte, e o transporte no município ele é uma concessão feita pela prefeitura para uma empresa privada. A lei orgânica do município prevê isso. Nós, do PSTU, não só em Florianópolis, mas em todas as cidades onde disputamos a eleição, participamos do processo eleitoral, nós somos contra essa concessão. Na nossa opinião, uma concessão pública para uma empresa privada, o que a empresa privada pretende é basicamente o lucro. Quanto maior for a fila de usuários, quanto mais cheio o ônibus, melhor para o empresário. E, automaticamente, isso não serve para a população. Então, na nossa opinião, o modelo ele tem que mudar, ele tem que ir gradualmente se transformando em municipalizado. Para isso, nós precisamos cobrar evidentemente, essas verbas que eu falei para você. Veja, a questão do transporte, mobilidade, transporte, não chega a 1% desses 5 trilhões. Evidentemente que isso, Brasil afora, é um grande problema. Então, nós nos posicionamos contra essa montanha de dinheiro que vai para banqueiro, em detrimento de um transporte que poderia ser muito melhor, não só em Florianópolis, mas nas grandes maiorias das cidades. Candidato, na área da educação, o que está previsto no plano de governo, caso o senhor seja eleito? Certo. Bem, veja,
Nós estamos em 2024. 2024 é o último ano do Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014. Está escrito na lei, a lei que foi aprovada no Congresso, e ela diz que, ao final da vigência da lei, no mínimo, a União teria que aplicar 10% do PIB. Quanto que é aplicado hoje? Não chega a 4%. Então, e eu estou falando da União porque isso tem contrapartida, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação são verbas que vêm desse orçamento para os municípios. O Fundo de Manutenção da Educação Básica tem uma contrapartida disso. Então, nós queremos dizer aqui que tem que cobrar do governo federal, no mínimo, a aplicação desse 10%, para que, de fato, a educação pública melhore, tenha mais qualidade. Candidato, saindo da educação, vamos falar então de um outro tema que mexe com o dia a dia de todos na cidade, na capital do estado, que é a saúde. O que está previsto no plano de governo para a área da saúde? Então, eu citei a questão desse orçamento, né, que é bastante significativo, 5 trilhões, 410 bilhões. A Constituição Federal diz que o mínimo que tem que ser aplicado em saúde é 15%. Hoje, não chega a 5%. E a lei orgânica do município não tem um valor específico para aplicar em saúde, ao contrário da educação. A educação, a nível nacional, os municípios têm que aplicar no mínimo 25%. Com a saúde, esses 25% estão previstos na lei orgânica do município. No caso da saúde, não está. Então, primeiro, a gente tem que cobrar firmemente, aonde nós estamos participando, nós estamos cobrando do governo federal que aplique, no mínimo, esse valor, e nós achamos que também é possível discutir. Nós propomos a ideia de conselhos populares, que sejam organizados a partir das comunidades em Florianópolis, para que, de fato, os moradores, os trabalhadores, possam decidir. E nós achamos que tem que ter um percentual na lei orgânica do município, que hoje não tem. A verba é praticamente federal, o município faz um serviço de complementar, né? É assim que está escrito na lei orgânica do município, é um serviço complementar. Bom, candidato... Geraldo, tem mais uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar. O ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet têm falado aí na imprensa, isso não aconteceu, esperamos que não aconteça. Eles têm dito que é preciso desindexar as verbas constitucionais da saúde e da educação. Esse desindexar é uma palavra que vem lá do jargão neoliberal, da equipe econômica do Fernando Henrique, e que agora está aparecendo de novo. E que, na prática, significa não aplicar esses valores mínimos. Isso não foi aprovado ainda e nós queremos nos posicionar contra isso. Hoje, com as verbas mínimas previstas, na nossa opinião, não está bom, que dirá se tirar essas verbas. Tende a piorar, porque vai criar um efeito... Se a União faz isso, os estados e municípios vão acabar fazendo a mesma coisa. Bom, candidato, vamos sair então do tema saúde, vamos passar a falar da população de rua, que é um problema na capital do estado, de ordem social, de ordem de segurança pública, enfim. Quais são as propostas para lidar com a gestão da população em situação de rua? Bem, Rodrigo, veja, essa questão das pessoas em situação de rua, na nossa opinião, isso tem a ver com um problema que não está só em Florianópolis. Essa questão das pessoas vivendo em rua não é um problema só de Florianópolis. Tem a ver com um modelo econômico. Veja, o Brasil, dentro da economia internacional, passa por um processo de desindustrialização. Essa desindustrialização foi um projeto pensado. Começou lá com o Plano Real, que praticamente rifou, privatizou a maioria das empresas nacionais, ou seja, o governo pagou para que empresas comprasse, né? Como dizem aí, vendeu por 80 para arrecadar 79, certo? E depois, com a crise aberta a nível internacional de 2007, que gerou um desemprego internacional. Então, a prefeitura tem
a questão da assistência social para tentar trabalhar com essas pessoas, ver se elas são daqui, tentar fazer um trabalho mais humanístico com essas pessoas. Agora, na nossa opinião, a grande maioria dessas pessoas que estão em Florianópolis, e não só em Florianópolis, isso acontece no Brasil inteiro e também fora do Brasil, é produto de um modelo econômico, né? Veja, o salário mínimo nacional R$ 1.412, não cumpre o que diz o artigo 7º da Constituição, que diz que o salário mínimo é para manter uma família na questão da habitação, do transporte, da vestimenta. Não dá para uma pessoa. O salário mínimo de Santa Catarina, né, são 4 faixas. A faixa mais baixa é 1.612, a mais alta é 1.844. Também não dá conta. O DIESE, que é um departamento que estuda a questão econômica, socioeconômica, prevê que, para cumprir o artigo 7º da Constituição, teria que ter um salário em torno de 6 mil para uma família de 3 pessoas, né? O homem, mulher e um filho. Então, a gente vê essa questão dos moradores de rua como um problema econômico gerado pela própria estrutura econômica do país hoje, e como um desdobramento da questão internacional também. Bom, candidato, vamos falar também de um outro tema muito sensível aqui na capital do estado, que é o meio ambiente, né, e o desenvolvimento sustentável. Quais são as propostas para essa área? Certo. Bem, primeiro eu queria lembrar, né, que o meu candidato a vice, professor Roque, é ambientalista, biólogo, é um grande lutador aí na área do meio ambiente, também professor, defendendo a questão de uma educação pública de mais qualidade. Veja, nós estamos falando do meio ambiente, né? Por conta desse processo de desindustrialização, o que a gente vê pelo Brasil afora? Um processo gigantesco de queimadas. Isso não é obra do acaso. O Brasil passa por um processo de desindustrialização. O que sobra, entre aspas, é voltar a economia brasileira para o setor primário. É histórico essa situação no Brasil. O Brasil conseguiu, num determinado momento, ter a questão industrial mais produtiva, mas volta hoje para o setor primário e a gente vê aí um ataque bastante grande à questão do meio ambiente. Os indígenas estão se retirando da questão da conciliação com o governo, porque não estão vendo nenhuma situação de avanço, estão participando com uma forma bastante formal, enquanto que o agronegócio, o marco temporal... Candidato, vou precisar lhe interromper. Okay. Chegamos ao nosso minuto final para as considerações finais. Quero que o senhor fale diretamente ao eleitor nesse momento que falta. Bem, quero convidar os trabalhadores, estudantes a conhecerem o PSTU. O PSTU não é um partido que vive meramente das eleições. A gente atua no movimento estudantil, no movimento sindical. Nesse 1 minuto que falta, eu quero expressar o total apoio do PSTU à luta do povo palestino contra o Estado sionista de Israel. É necessário que o governo Lula rompa com o Estado de Israel. Da mesma forma, a luta do povo ucraniano contra o carrasco stalinista de Vladimir Putin e também do povo venezuelano contra o ditador Nicolás Maduro. Então, eu quero que conheçam o PSTU, participem do PSTU, conheçam os nossos candidatos. Meg, mulher, negra, estudante, 16016, Carlos Bruno, professor, ativista da educação, 16 Candidato, mil. Terminamos o nosso tempo, infelizmente, devido à isonomia, sou obrigado a lhe cortar nesse momento, mas agradecemos muito a participação do candidato Carlos Miller, do PSTU, aqui no Band Cidade. Muito obrigado, boa sorte na campanha. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Muito bem, vamos em frente. Amanhã o nosso convidado aqui no estúdio vai ser o candidato Dário Berger, do PSDB, portanto, não perca. E a seguir no Band Cidade tem a previsão do tempo e veja também programa de voluntariado da Fiesc que entrega cadeiras de rodas em um hospital de Joinville. Os detalhes na sequência, já voltamos. De volta com o Band Cidade, hora da previsão do tempo.
Massa de ar seco e quente, a aproximação de frente fria. Tudo isso influencia o tempo no estado nesta quarta-feira. Vamos ao telão. O dia vai ter aumento de nebulosidade em todas as regiões do estado, especialmente na divisa com o estado do Rio Grande do Sul. Tem condição de chuva isolada à noite para o litoral sul e também para o Planalto Sul. Temperaturas mais elevadas à tarde em Santa Catarina, vamos conferir. Em Florianópolis, mínima de 16, máxima de 21 graus. Em Joinville, variação entre 14 e 24, que é a mesma variação de Blumenau. Em Canoinhas, mínima de 12 e máxima de 32. Viramos a página, mais detalhes do tempo para você. Criciúma, mínima de 13, máxima de 23 graus. Lages, variação entre 14 e 24. Em Joaçaba, mínima de 13, máxima de 30. E na cidade de Chapecó, mínima de 14 e máxima de 33 graus. Olha, em Joinville, um programa de voluntariado da Fiesc entregou cadeiras de rodas em um hospital da cidade. Acompanhe. Sustentabilidade, voluntariado e desenvolvimento social. O programa de voluntariado da Federação das Indústrias de Santa Catarina mobilizou somente neste ano 2.700 horas de trabalho voluntário. A iniciativa mobiliza colaboradores de empresas, comunidade e parceiros dispostos a separar um tempo para ajudar quem precisa. Em Joinville, o destaque é a campanha Lacres do Bem, que transforma lacres de latinhas de alumínio em cadeiras de rodas. Cada 100 quilos de lacres, nós trocamos por uma cadeira de rodas. Nós chegamos agora a 7 cadeiras de rodas e no próximo sábado nós entregaremos mais uma cadeira para o Hospital São José. O Hospital Municipal São José foi escolhido porque atende uma grande demanda de pacientes de toda a região norte do estado. O Vitor foi um dos beneficiados. Vítima de um acidente de trânsito em 2022, ele foi o primeiro contemplado com uma cadeira de rodas pelo projeto. Esse projeto chegou no momento mais difícil da minha vida e me ajudou muito. E fazer o bem nos faz bem, né? Não custa nada tá ajudando. Uma boa noite para você e até amanhã.